A gente, acho que como eu estava falando, talvez muita gente não entendeu direito o que vai ter nesse núcleo que vocês estão chamando? Complexo da Mulher. Complexo da Mulher. Vai ser exatamente do lado onde tem hoje. Hoje já existe lá o Centro de Referência da Mulher, que é um equipamento da saúde, né? Que vai ser ampliado graças a uma emenda da Analice, né? Que já foi anunciada aqui na reunião passada, na última entrevista. Vai ganhar um andar de cima, né? Vai ser um andar de cima e tal. Agora, ao lado, nós vamos construir mais essa área, que vai incluir a Delegacia da Mulher, o Conselho Tutelar e a Coordenadoria da Mulher. Então, o que acontece? Forma-se ali um complexo, por isso que nós denominamos o Complexo da Mulher. E vai ser naquele terreno, entre a... Onde tinha aquela, não tem uma da Guarda Municipal, a base ali, uma basezinha, não era base, era um postinho para guardar e tal, naquele terreno. Naquele terreno, legal. Se eu pudesse falar a importância disso para as mulheres e para... Olha, hoje, uma das grandes preocupações da sociedade, né, brasileira, e é só quem acompanha o noticiário vê, é a violência contra a mulher, né? Não tem um dia que você não ligue a televisão, o rádio e não veja uma notícia sobre a questão da violência contra a mulher. Itabuão tem sido vanguardista nesse tema, né? Nós tivemos aí a nossa Patrulha Maria da Penha, nós aprovamos aí uma lei, o Onisha aprovou uma lei na Câmara agora recentemente, que dá o auxílio aluguel para as mulheres que sofrem violência, né, que vem sofrendo violência. Inclusive foi matéria da Globo News essa semana, né? A Globo News veio aí fazer uma matéria sobre isso. Então tá bom, tem sido vanguardista. Eu acho que agora com esse complexo da mulher, nós damos mais um passo à frente, então eu acho que tá bom dar um exemplo para o Brasil nesse tema. Prefeito, posso mudar de papo? Prefeito, hoje dia 20 de dezembro, faltam poucos dias para terminar 2019, e o senhor até agora, de forma pública, não disse quem é o seu candidato a prefeito à sucessão. Gostaria de ouvir do senhor quem o senhor vai apoiar em 2020 para suceder. Olha, nós já tomamos essa decisão e você sabe. Mas como jornalista você tem a obrigação de perguntar. Eu só acho, Alan, que não é o momento para eu falar sobre isso. Nós estamos aqui numa atividade institucional, oficial, né? E se eu falasse sobre candidatura aqui agora, eu poderia estar cometendo inclusive um crime eleitoral. Aproveitar. Em janeiro agora, nós vamos fazer uma grande reunião que vocês vão ser convidados e nós vamos anunciar oficialmente as nossas candidaturas. Tá, então mudando, hoje temos aqui a presença nesse instante 5 vereadores, mas estavam 6 vereadores e um grupo de 7 vereadores. Aqui tem 6. Não, é 6. Eu disse um grupo de 7 vereadores não tem comparecido nos eventos, pelo menos nas últimas vezes que a gente veio aqui. E o senhor falou muito da questão do orçamento, que terça-feira deve se votar ou não o orçamento. E eu queria que o senhor falasse qual que é a sua grande preocupação em relação ao orçamento, que eles já fizeram alguma audiência, mostraram algumas mudanças, algumas emendas que eles pretendem fazer no orçamento, e eu vi que o senhor se preocupou com isso. Eu queria que o senhor falasse quais são esses pontos cruciais. Olha, o orçamento, para mim, e acredito que para a cidade, seja a lei mais importante. Porque é a lei que vai cuidar, é a lei que vai dizer o que nós podemos fazer. Né? E quais são as nossas pretensões. É o nosso programa de governo, mas o nosso programa de governo concreto, porque é o programa de governo com a reserva orçamentária para que ele aconteça. O orçamento foi enviado para a Câmara, no prazo regimental, que eu sou legalista, dia 30 de setembro. 30 de setembro nós enviamos o orçamento para a Câmara. Né? No regimento interno, diz que o orçamento do Itabuão da Serra deve ser aprovado até o dia 30 de novembro. Não é isso? 30 de novembro? 30 de novembro. Aprovado. Passou o mês de outubro inteirinho e não houve nenhuma movimentação na Câmara para que houvesse encaminhado a abertura de prazo para emendas, comunicação ao plenário, abertura de prazo da emenda. Passou outubro inteirinho e isso acabou não acontecendo.
Quando nesse período eles votaram uma mudança na lei orgânica que permitiu a inclusão das emendas impositivas. O que eu fiz? Como a Câmara não havia entrado num processo de votação, o prefeito tem a prerrogativa de, enquanto a Câmara não inicia um processo de votação, ele pode oferecer emendas ao orçamento. O que nós fizemos? Nós retiramos e colocamos um substitutivo. Funciona praticamente como uma emenda total, como uma emenda. Para garantir à Câmara Municipal o 1,2%, não é isso? 1,2% para as emendas impositivas, para que não se criasse impasse nenhum. Olha, está garantido, porque no orçamento que nós havíamos enviado no dia 30 de setembro, não tinha previsão orçamentária para as emendas impositivas, né? A gente tomou cuidado, retirou, fez um substitutivo e demos entrada no dia 31 de outubro. 30 de outubro. É isso? Foi isso. 30 de outubro. Bom, o que a Câmara tem que fazer? Da mesma forma que deveria ter feito já no primeiro orçamento. Tinha que convocar, dar ciência ao plenário, chegar do orçamento, distribuir o orçamento, e a partir daí você tem um tempo regimental de 10 dias para que as emendas fossem protocoladas, apresentadas. Isso também não aconteceu, né? Então, quebra-se o regimento, que é lei. E aí as emendas vêm ser apresentadas dia 4 de outubro, ou 4 de dezembro. Completamente fora do tempo regimental que elas deviam ter sido apresentadas. Mais uma vez. E aí, apresentam, o Onishi, que é o representante da comissão, quantas emendas? 44 emendas gerais, de cunho do orçamento geral, e as emendas impositivas. E aí, as 7 emendas impositivas são direitos de cada um. Isso. Aí a comissão se reúne, São mais de 70. é nomeado o relator no mesmo dia e a comissão vota, já dá o parecer nas 44, que o membro da comissão não tinha nem sequer ciência das emendas, é isso? Não conhecia 44 emendas, eles se reúnem, mas as impositivas se reúnem e votam todas no mesmo dia. A comissão dá o parecer positivo para todas no mesmo dia, sem que um membro da comissão tivesse nem conhecimento das emendas. Mas dessas emendas, se o senhor tem reclamado dessas emendas, elas mudam muito o teor do projeto de Bom, legislação? nós tivemos acesso a essas emendas, porque o Onishi faz parte da comissão, fez questão de ver as emendas para a gente analisar o que está em mente. E aí nos preocupou muito, porque tem mudanças drásticas. Por exemplo, tirar 3 milhões do orçamento do IPAP. Nós temos um orçamento de IPAP de 9 milhões no ano. Eles retiram 3 milhões do orçamento do IPAP. Estou dando assim os exemplos mais preocupantes. Aliás, todos são muito preocupantes. Eles pegam, por exemplo, e tiram do orçamento de onde está o CEPIM, lá que tem a Secretaria de Esporte, tem escola, tem parte da ação social lá, da Secretaria de Ação Social, tira do orçamento esse aluguel. E aí? Para tudo? Para tudo? Entendeu? Então são medidas assim, são mudanças que vão trazer muitas consequências à administração, né? Ao andamento da cidade. Não é a questão da administração, uma coisa burocrática, não, é o andamento da cidade, as coisas que já estão funcionando. E outras tantas, nós estamos analisando uma por uma. E isso me preocupa bastante, porque isso aí é uma politização de uma coisa séria. E todo mundo sabe, e vocês sabem, porque vocês vivem a Câmara no dia a dia, que isso é uma politização. Eles estão politizando o orçamento, uma coisa séria. O orçamento diz respeito à cidade, gente. Aí pega, por exemplo, nós temos uma previsão de vir um recurso do governo do estado para a construção de uma creche-escola. Nem sabemos se isso vai acontecer, mas você tem que colocar no orçamento a previsão disso acontecer. E nessa previsão tinha uma contrapartida de R$50 mil da prefeitura.
Aí eles pegam, tiram 6 milhões de outro lugar e põem aqui como contrapartida 6 milhões. É um absurdo. Mas é inconstitucional, né? Não, nós vamos discutir agora tudo isso. Mas eu acho que uma discussão desnecessária, né? Uma coisa absurda. Discutir na Câmara ou judicialmente? Eu não tenho como discutir na Câmara, eu só posso discutir judicialmente. Eu não sou vereador. Se eu fosse vereador, eu ia lá conversar. Aliás, se eu pudesse, se houvesse um dispositivo legal que me permitisse na Câmara discutir isso, eu iria. Eu não tenho, eu só posso discutir judicialmente. Porque põe em risco, gente. Não estamos brincando. É uma coisa muito séria, põe em risco o andamento da cidade. Não é uma coisa pouca. Do negócio do orçamento do trânsito, pagamentos para a Prodesp. A Prodesp faz toda a sistematização das multas na cidade. Se eu não puder pagar a Prodesp, não tem sistematização de multas. E aí, como faz? Olha o prejuízo. Prefeito, dos 13 vereadores, desculpa a minha última pergunta, dos 13 vereadores, oficialmente 11 pertencem à sua base governista. No ano passado tinha briga por causa das eleições. Esse ano tem a briga por causa das eleições de 2020. Mas o fato de ser, são todos da sua base, inclusive com indicação de secretários e tudo mais. Não está faltando diálogo do senhor com esses vereadores? O que está faltando nessa relação se todos são governistas? Não falta diálogo nenhum. Estou aqui todo dia e eles têm acesso a mim a qualquer momento. Que diálogo que falta? E outra coisa, para absurdo não há questão de diálogo. Eu não preciso falar para você que você não pode se suicidar, pode? Precisa? Não, né? Isso é lógico. Isso é uma coisa lógica. Não tem isso. E eu não estou dizendo que eles vão votar a favor disso. Eu estou só fazendo uma ressalva. Eu espero que eles não façam isso. Aliás, isso eu não espero nem de oposição. Porque é absurdo, você não pode esperar nem de oposição. Nem da oposição. Absurdo é absurdo. O que não se pode fazer, ninguém pode fazer. Nem situação, nem oposição. Porque é absurdo. Não é? Eu estou externando aqui a minha preocupação e contando que esses vereadores têm essa consciência, principalmente os da base. Aqueles que participam do governo, com secretaria, como você falou. Que participam do governo. Se você fosse vereador, tivesse secretaria do governo, participasse da base do governo, você apoiaria uma emenda que coloca, por exemplo, 6 milhões de reais numa obra que poderá nem acontecer, quando a contrapartida necessária seria 50 mil reais? Você faria isso? Eu estou te perguntando, você faria? Não sei responder, eu não tenho ideia. Não, mas então eu vou te explicar como é que é. Tem aqui um recurso que pode vir do Estado, você entendeu? Então, e aí nesse recurso, você tem que colocar no orçamento, porque se vier, ele tem previsão orçamentária. E tem como contrapartida da prefeitura nesse recurso 50 mil reais. Aí eu pego 6 milhões de reais e ponho aqui como contrapartida. Tem nexo? Minha pergunta então, tem nexo? Em tese não tem nexo. Não tem nexo? Não tem. Mas imagina então, por isso que eu falo a questão do diálogo. Mas não foi votado agora. Eu só posso dialogar à medida que a coisa caminhe para votação e a pessoa vai votar dessa maneira. Eu espero que eles não façam isso. Eu espero que eles não façam isso. É simples assim. Dá pra acho que todos entenderam isso. E quem que você votar esse ano também? Em tese tinha que ter votado 30 de novembro. A única coisa que rege isso é o regimento interno da Câmara. No regimento tinha que ter votado dia 30 de novembro. 30 de novembro tinha que ser votado no orçamento. Em tese é isso. Eles também mexeram com o remanejamento esse ano? Mexeram não. Tem uma emenda, parece, que é assinada só pelo André Egídio, que dá 0% de remanejamento. O orçamento original chamou de 30. Sim. 5%? Não, 10%. 10%. Doutor, o senhor, voltando ao orçamento, o senhor entrou com alguma ação judicial contra algum vereador já? Não. Nada. Não existe nenhuma retaliação, entre aspas. O orçamento nem foi para votação. E tinha um boato que o senhor talvez entraria, ou tinha entrado com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara. Não, não existe. Não houve isso. Eu mandei um ofício ao presidente da Câmara
chamando a atenção dele para o que estava acontecendo. Até porque o presidente da Câmara faz parte da base aliada, o pai dele é secretário. Ele sabe disso? Hã? Ele sabe que ele está baseado? Presumo que sim, porque se o pai é secretário. Perguntar. Não, só para. Se o seu pai fosse secretário, você saberia que você fazia parte da base aliada? Ele está desempregado. Há indícios que eles só vão votar em janeiro. E possivelmente eles postergam um pouco mais. São indícios. Mas se isso acontecer, como é que fica a prefeitura? Vai ficar com o orçamento de 2019 e isso vai prejudicar? Sempre prejudica, porque por que você faz uma peça orçamentária? Não é planejamento? Se você não coloca essa peça em ação, você está indo contra o planejamento que você fez, né? Que foi feito, não por mim, que foi feito por todas as secretarias. Né? Então, é lógico que prejudica. Mas não estou para você votar em janeiro, não é o problema é o que votar. Não é o quando você vota, é como você vota. Essa é a questão. Inclusive em relação ao vídeo monitoramento, que já está incluso, né? Esse valor no orçamento. O monitoramento está incluso no orçamento. Isso Eu não caso sei, existe- olha, eu citei exemplos que eu tive conhecimento agora. Nós vamos examinar emenda por emenda para ver o que aconteceu. Eu estou dando exemplos de algumas emendas que a gente já detectou. Né? E como elas são tão assim preocupantes. A judicialização vai ser. Não estou dizendo que vai ter, eu não posso dizer, Ah, não houve votação, eu estou fazendo um alerta. Da própria emenda, já não colocado, já estava Estou fazendo um alerta. Né? Que existe um orçamento, existe um planejamento, existe toda uma coisa, né, que foi discutida. Mudanças podem ser feitas. Agora, o legislativo tem prerrogativa para mudar, agora você precisa mudar com responsabilidade. Né? Por que o senhor acha que eles estão postergando a votação, doutor? É algum motivo político? Eu não vejo outro motivo senão politizar. Eu não vejo outro motivo. Efeito Daniel Bogado? Hã? Efeito Daniel Bogado? Pode ser, não sei. Não sei, não vai, precisa perguntar para eles, né? Não para mim. Pergunta para eles. Tem a ver alguma coisa com montagem de time, de partidos, alguma... Mas montagem de partido, quem está tudo do mesmo lado vai montar o quê? Se está tudo do mesmo lado, tá... lógico que quem está no governo vai montar o time para disputar com o governo. Que medo é esse? Qual medo? Aliás, eu só tenho medo de alguma coisa se eu tenho alguma coisa a temer. Se eu não tenho nada a temer, eu vou ter medo do quê? Você fez alguma coisa para mim? Você tem o que temer de mim? Então, nem eu de você, nós somos amigos. Eu vou temer o quê de você e você de mim? Não tenho o que temer. O vídeo monitoramento, doutor, o senhor tinha feito um planejamento, era um estudo, né, que era uma muralha. Quando que efetivamente a gente vai ver esse projeto na rua, doutor? Logo, porque já está, está no orçamento, inclusive. Mas já foi feita a primeira parte, o estudo todo, porque para você fazer a concorrência precisa ter um estudo. Nós já fizemos o estudo, já elaboramos o estudo, né? E agora vai para um processo de concorrência pública. Mas eu acho que vai ser um processo rápido. Não. Até porque são poucas as empresas que cuidam disso, né? Não. São poucas especializadas nisso. Em relação à construção das duas BSs e também da escola municipal. Isso são emendas, esses recursos são extra-orçamentários. Né? O que está no orçamento, mas ele também não pode ser mudado ao empréstimo. Porque o empréstimo, quando você contrai, tem toda uma obrigatoriedade. Né? Eu não posso contrair o empréstimo e agora mudar o contrato que nós assinamos. Isso não tem essa possibilidade. E as emendas que vêm de fora, as emendas da analista, que são as maiores, essas são extra-orçamentárias. Doutor, sem querer parecer indelicado, mas é tanta obra que o senhor está anunciando, o senhor vai conseguir entregar todas ainda no seu mandato? Se Deus quiser. Porque a gente sabe que a obra demora, com agora janeiro, fevereiro de chuva, né? O senhor acha que vai dar para entregar O nosso cronograma é para entregar todas as obras.
Quando começa, por exemplo, o centro, ou aqui no Parque das Hortênsias, que era uma coisa que parecia mais adiantada? Então está tudo na concorrência, porque nós, há algum tempo, a gente tomou uma medida aqui na prefeitura. Nós não licitamos mais nada sem projeto executivo. Então, toda vez que eu vou contratar uma obra, primeiro eu contrato um projeto executivo, para isso, inclusive, é a orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pede que seja dessa forma. O Tribunal de Contas pede que seja dessa forma. Então, a gente contrata projeto executivo. Os projetos executivos agora estão praticamente todos finalizados e agora faz-se a concorrência pública. Para não ter problema depois, porque quando você só contrata no básico, você acaba sempre tendo que no final fazer aditamento. Olha, faltou isso, faltou aquilo, porque o projeto básico ele não tem detalhamento, o executivo tem detalhamento. Então, quando você contrata com o executivo, praticamente a chance de depois de fazer um aditamento é quase nula. E o tribunal não gosta de aditamento com razão. Essa é a forma correta de se proceder. Faz o projeto executivo e contrata aquilo que vai ser feito. Mas a minha última é verdade. O senhor visitou o Paraíso agora o metrô. Você falou do Alain? É o efeito Alain, né? O senhor visitou o metrô Vila Sônia essa semana com a deputada. Como que está, prefeito? A gente pode sonhar com a estação aqui em Taboão também? O senhor discutiu isso? Eu não tenho mais dúvida, olha. Lá agora estão finalizando a construção. Aqui, finalizar no metrô é muita coisa, né? A previsão é dezembro de 2020 inaugura a Vila Sônia. Só que o túnel pós-estação Vila Sônia já está na Chácara do Jockey. Né? Faltando mais 1.000 metros para chegar no Taboão. Mas na verdade tem que construir mais 2.000 metros, porque tem que ter um rabo de mais 1.000 metros depois do extra. Né? Do extra tem mais 1 quilômetro para frente, que é o rabo que é para fazer a manobra. Então nós estamos muito próximos do Taboão. Né? E eu tenho acompanhado do governo as discussões, né, do secretário, junto com o consórcio que está fazendo a linha 4, e está muito adiantado, né? Esse consórcio simultâneo está recebendo do Estado, o Estado está propondo um outro número inferior, mas eles estão aceitando, e aí, em aceitando esse pagamento do Estado, eles se comprometem em fazer a continuação até tá bom, que é o que é bom para todo mundo, e é bom para eles também, então isso é favas contadas. E um túnel que já está na Chácara do Jockey. Prefeito, sempre que fala em metrô, em Taboão da Serra, durante um bom tempo as pessoas acreditavam, hoje 99% da população fora da classe política não acredita no metrô em Taboão da Serra. Até porque antigamente havia, pelo menos de forma pública, dentro do metrô, a previsão de estação Taboão da Serra. Hoje não tem mais nada, pelo menos de forma pública. Tem essas discussões. Não tem de forma pública, assim, já você tem. Se você for na Secretaria de Transporte, você vai ver que tem. Mas os projetos de expansão público que o metrô discute, não tem mais. É que o metrô só discute aquilo que está licitado. Não, mas eu que falava, Taboão da Serra, a primeira cidade, aí depois falaram do Guarulhos, depois falaram de São Bernardo, e hoje em dia não fala mais nada. Mas tem, a Taboão da Serra vai chegar. E sabe o que acontece, Helena? Você faz uma pergunta muito boa. As grandes conquistas requerem grandes lutas. Só os que lutam conseguem chegar aos seus objetivos. É isso que os nossos adversários não compreendem, ou não querem compreender. Nós, a decisão de fazer o metrô não cabe ao deputado e nem ao prefeito, concorda? Mas nós lutamos. Entra governador, sai governador, nós lutamos. E daí? Deixa eu contribuir, prefeito, um pouquinho. A estação Vila Sônia é um exemplo. A deputada não tinha a estação Vila Sônia, não existia a estação Vila Sônia. Ia ter uma estação antes, que é a Morumbi, ia ter uma depois. No pátio ali não ia ter. A deputada foi lá com o Geraldo. Não, você está errado, não é isso. Não ia ter mais estação nenhuma. Ele acabava no Morumbi. No tempo do Geraldo, a última estação era a estação Morumbi, não tinha mais estação para frente, não. Acabava ali. Era só o pátio. Ali para frente era só o pátio. Aí nós brigamos, né? E a analista, muito mais que eu, lógico, por ser deputado, ter mandato, nós brigamos e aí assinou-se a estação Vila Sônia. Então, logo assinou a estação Vila Sônia, nós iniciamos a briga para a estação Taboão da Serra. Entendeu? Então, e é uma briga. E tem, inclusive, o projeto básico, funcional, né? No metrô não chama básico. O projeto funcional até Taboão da Serra já existe.
Dá uma sondagem, né? Exatamente. Você lembra a sondagem que foi feita aqui na praça? Então, isso tudo faz parte do projeto funcional. Não existe projeto funcional, tem sim coisa oficial, tem projeto funcional. Eu fui funcionário da Secretaria de Transporte Metropolitano. Mas eu digo, prefeito, é que, de repente, o plano de expansão do metrô sumiu, tá Não, bom. o metrô, Alan, o que houve foi uma questão de contratual. O que aconteceu? Você lembra da cratera lá da Sumidouro, na linha 4? Sim. Paralisou tudo. Aquilo foi um atraso enorme no cronograma de obra do metrô. Um grande atraso. Quando você faz um consórcio, você prevê os gastos e a entrada do recurso para a concessionária. Quando você tem um atraso, atrasa a obra, atrasa a entrada do dinheiro, porque a concessionária prevê um tempo de funcionamento da linha. Vai entrar em agosto de ano tal, e a partir dali eu começo a arrecadar. Não é isso? Aí não entra. Então, contratualmente, ela pode computar isso como prejuízo. Ela computa isso como prejuízo. E aí que fica essa guerra contratual. E foi exatamente o que aconteceu na linha 4 do metrô. A concessionária cobra do Estado um prejuízo de 800 milhões por conta de todo esse atraso. Porque ela deixou de arrecadar com o passageiro todo esse tempo que atrasou a obra. Então, ela tem um prejuízo de 800 milhões. O Estado agora está discutindo com ela, está se chegando a um número que parece que está na casa dos 200 milhões, o Estado paga os 200 milhões e aí ela dá continuidade à obra que vai chegar, tá bom. Isso é verdade, isso é isso que está em jogo, essa é a briga. Agora, isso é o Estado e eles. O Fernando, que analise mais do que o Fernando, tem uma obrigação, continuar a luta. Eu não entendo, é pessoa que nem... Eu falei diretamente para o Aprígio, é para o Aprígio que eu estou falando, que fica falando que é mentira que o metrô... Ele pode falar que é mentira porque ele nunca deu uma palha para que o metrô chegasse a Taboão. Ele só tira pedra. Ele nunca teve uma atitude política, e agora como deputado, de brigar para que a construção do metrô até o Taboão aconteça. Ele nunca... Você viu algum artigo dele, alguma fala, algum pronunciamento, dizendo que ele está na luta, que ele quer ajudar e que ele quer que o metrô chegue a Taboão? Você já viu isso? Não viu porque não tem. Não viu porque não tem. É muito o contrário da gente, que está lá brigando, que vai, faz visita, põe vídeo. Isso tudo é política, isso pressiona o governo, pressiona todo mundo para que a coisa aconteça. Não é assim que funciona? É a nossa parte, é o que nós temos que fazer, nós somos políticos. Né? Nós somos políticos, nós temos que fazer isso. Então essa é a raiva dele. Essa é a raiva dele, que fica falando toda hora que é mentira. Não, não é mentira, não. E ele fala que a gente se elegeu a troco de metrô. Quando que eu me elegi a troco de metrô, amigo? Eu sou prefeito aqui, eu estou na prefeitura 4 vezes como prefeito, uma como vice-prefeito, que inclusive assumi a prefeitura naquele mandato. Eu ganhei prefeitura por conta de metrô. Vai contar isso para outro. Vai contar isso para outro. Analise que foi eleito em 2002 deputado em cima de metrô, quando essa discussão de metrô nem era o assunto do momento, existia já todo um projeto, mas não era o assunto, ela ganhou, e de lá para cá ela vem sendo reconduzida por estar no 5º mandato, com votação em Jales, toda aquela região, Itapecerica da Serra, toda a nossa região, vem dizer que ganhou por causa de metrô. Ora, não é revoltante? Você acha que a gente não tem que ficar revoltado com isso? A gente tem que ouvir isso, de forma de... Aí vem perguntar na Assembleia quantas casas eu construí em Taboão da Serra. Eu não construo casa, eu não sou construtor, quem constrói é ele, constrói para ganhar dinheiro. Eu não construo para ganhar dinheiro, eu tenho planos habitacionais para a população de baixa renda, para aquele que precisa da moradia e não me dá R$1. E aliás, nem tem que dar mesmo, o projeto é um projeto institucional. Aí vem falar na Assembleia, fazer discurso, quantas casas seu marido fez para Taboão? Quantas casas ele fez? Sem cobrar. Quantas? Você conhece alguma? Eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma? Ninguém aqui conhece, porque não tem. Porque não tem. Claro, essa política pequena, que deixa a gente muito chateado e revoltado. Como que o senhor viu a junção dele? Cada um se junta com quem quer, né? Só não dá para engolir que é a renovação, né? Só não dá para engolir que é a renovação, porque ali não teve renovação. O Buscari já foi prefeito 2 vezes, ele já foi vereador em Taboão
por 2 mandatos. Pode apresentar uma nova proposta para a cidade, isso cabe para qualquer um. Só não venha falar de renovação. Isso não é renovação. Em relação à nova licitação do transporte coletivo municipal, há a previsão já na licitação do bilhete único e também uma única empresa para gerir o transporte. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, isso ainda não dá nem para falar, porque está judicializado isso ainda, né? Ainda não se assinou um acordo com a empresa que tem um contrato. Tem audiência, exatamente, mas é uma coisa judicializada, está sob júdice. Precisa primeiro assinar um acordo com a empresa que está aí, que é a Pirajussara, que pertence à mesma empresa, que quer aumento de valores da taxa. Nós não vamos dar aumento de valor de taxa sem estudo sério. Né? Não se aumenta a taxa, valor de passagem ao bel prazer. Tem que ter um estudo sério, porque isso vai no bolso dos mais pobres. Você tem que ter muita responsabilidade para discutir isso. E a gente tem essa responsabilidade. Por isso que a gente judicializou e estamos brigando. Só depois de muito debatido com peritos dos 2 lados, e aí se chegar num denominador comum, e aí a gente vai discutir a passagem, e a partir disso, eu acho que a coisa vai correr. Aumento enquanto isso para 2020. Na verdade, esses estudos estão bem em fase final. Tem peritos dos 2 lados discutindo e tal, e eles vão chegar ao meio termo. Né? Lógico, precisa ser reajustado? Todo mundo sabe que precisa ser reajustado, porque houve aumento de combustível, salário, todo mundo sabe disso. Né? Agora precisa ser real. E acho que quem perde é eles, porque quando não se discute um valor real, deixa de se aplicar o aumento por mais tempo. Mas agora eu acho que está chegando um número, os 2 lados estão chegando.